Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Carvalho e hoje eu quero trazer uma discussão muito importante para vocês, que é a discussão sobre o emagrecimento e o impacto metabólico do treinamento resistido e do aeróbio nesse processo de emagrecimento, que hoje as pessoas mais buscam é emagrecimento. Então você, para poder ser um profissional diferenciado, você precisa compreender as repercussões fisiológicas. Para isso, para nortear a nossa discussão, eu trago um interessante artigo, o artigo é em inglês, mas eu vou trazer para vocês aqui toda a análise desse artigo, inclusive a tradução do artigo para vocês em português, que nós vamos do quê? É um artigo que aborda sobre o efeito do treinamento resistido versus o treinamento aeróbio combinado uma dieta restritiva no processo de emagrecimento e impacto na taxa metabólica de repouso e na massa magra. Então vamos lá, por que é importante primeiramente a gente conhecer o quê? Que no que tange hoje a análise sobre o emagrecimento, infelizmente a análise fica muito restrita ainda a essa questão aqui, da balança calórica. Ou seja, a análise para o emagrecimento muitas vezes fica superficial, simplista e eu diria até tosca. Por quê? Porque se acredita que para o emagrecimento basta apenas analisar o déficit calórico, ou seja, basta fazer com que o gasto calórico seja maior do que a ingestão, ou também poderia falar que a ingestão seja menor do que o gasto calórico. Em outras palavras, seria produzir esse efeito aqui. Seria então ingerir menos e gastar mais. Então, até hoje, se a gente pega a educação física, nutrição, medicina, ainda se aborda que para poder emagrecer basta analisar o déficit calórico. Mas por que isso é um erro gigantesco? Porque o emagrecimento, o processo de sobrepeso e obesidade promove diversas alterações fisiológicas. Desde alterações na área de controle da fome, na área de controle do apetite, que é lá no hipotálamo, aumentando neurotransmissores ligados à fome, como modificando a função muscular e metabólica, função endócrina. Então não dá para poder olhar o processo de treinamento e nem a dieta como apenas ter que gerar déficit calórico para poder impactar no efetivo emagrecimento. Inclusive quando se fala em restrição calórica, quando se aborda em restrição calórica, é fundamental entender que quando há uma grande restrição calórica, que quando há um grande déficit calórico, ocorre o quê? A redução dos componentes do gasto calórico total diário. Os componentes do gasto calórico total diário, que vai ser reduzido, é o quê? É o metabolismo de repouso, ou seja, o que gastamos de calorias para nos manter em repouso. A termogênese induzida pela dieta vai ter redução também, ou seja, o que nós gastamos de calorias para poder agora digerir e absorver os alimentos, e até mesmo vai ter redução do gasto calórico advindo da atividade física e do exercício físico. Então veja que interessante, quando há uma grande restrição calórica, vai reduzir todos os componentes do gasto energético total diário. Então agora você acha que o seu aluno, o seu paciente está gastando X calorias e na verdade é menos. Por quê? Porque se gerou grande restrição calórica. Daí vem a pergunta, qual é o impacto então do treinamento resistido e do treinamento aeróbio quando se coloca uma dieta restritiva? Qual é a nossa análise? Porque é importante a gente entender isso para poder compreender como vai ser a prescrição do treinamento. E esse artigo que eu trouxe para nortear a nossa discussão aborda justamente isso. O objetivo foi comparar os efeitos do treinamento resistido, que no caso aqui é a musculação, mas se você é do treinamento funcional, do crossfit, Mahamudra, também é treinamento resistido. Então, comparar os efeitos do treinamento resistido e do treinamento aeróbio no emagrecimento, na massa livre de gordura, ou seja, massa magra, e na taxa metabólica de repouso em dietas muito restritivas. Então, como é que foi o estudo? Eles pegaram 20 indivíduos com obesidade e fizeram durante 12 semanas o quê? O treinamento aeróbio mais uma dieta restritiva. Então, o treinamento aeróbio mais uma dieta restritiva. Restritiva em quanto? Foi ingerido por dia apenas 800 quilocalorias. Então, um grupo fazia o treinamento aeróbio 4 vezes por semana, que era dividido em caminhada, bike, subir escadas,
50 a 60 minutos 4 vezes por semana, durante 12 semanas, mais a dieta hipocalórica, 800 calorias no dia. E um outro grupo fazia o quê? A musculação mais a mesma dieta de 800 calorias. A musculação, que foi um trabalho método circuito, que eram 2 séries, aumentando até 4 séries, de 8 a 15 repetições, 3 vezes por semana. Repare que o aeróbio 4 vezes por semana e a musculação 3 vezes por semana foi o trabalho. Ambos os grupos fizeram a mesma dieta de 800 calorias no dia. Beleza, então agora vem a análise. Qual é o impacto? Emagrece isso? Gera repercussões? Gera prejuízos? Então vamos para o resultado. Olha só que interessante o resultado. Primeira coisa que eu chamo a atenção é a análise do percentual de gordura. Aqui é o grupo do treinamento aeróbio, mas é dieta restritiva. E aqui do grupo do treinamento resistido, da musculação, mas é dieta restritiva. Em relação ao percentual de gordura, olha só, o grupo que fez o aeróbio emagreceu. O grupo que fez resistido também emagreceu. Então, o grupo que fez o aeróbio mais a dieta restritiva perdeu 7,4% de gordura corporal, show de bola. E o grupo que fez a musculação e dieta restritiva perdeu 8,6% de gordura corporal. Não houve diferença significativa entre os grupos, ou seja, emagreceram, show de bola. Só que, olha que interessante, chama atenção em relação agora à massa magra. A massa magra. O grupo que fez o aeróbio mais a dieta restritiva teve um prejuízo, perdeu massa magra, perdeu 4,1 quilos de massa magra. O grupo que fez o resistido, então, o grupo que fez o aeróbio perdeu 4,1 quilos de massa magra. O grupo que fez o resistido não teve perda significativa na massa magra. Sabe por que é importante analisar isso? Porque olha só, porque o grupo que fez o aeróbio perdeu massa magra, o que acontece? Reduz agora a taxa metabólica de repouso. Então olha só que interessante, o grupo que fez o aeróbio agora por ter perdido massa magra, reduziu a taxa metabólica de repouso. O que gasta de calorias para manter eles em repouso, agora teve redução. Redução de quanto? Nesse estudo aqui, ó, reduziram 211 calorias por dia. Sabe o que significa? Que agora, após esse processo, que sim, teve redução do percentual de gordura, mas por perder massa magra, agora eles gastam a menos. Eles gastam a menos do que antes de começar o estudo, agora gasta por dia a menos 211 quilocalorias. O que isso significa? Que agora pode ter prejuízo na continuação do processo de emagrecimento e até mesmo ter um reganho. Já no grupo que fez a musculação e a dieta restritiva, não houve perda significativa de massa magra. E aí, o que aconteceu? Olha que interessante. O metabolismo de repouso aumentou, mesmo sem aumentar a massa magra. Aumentou, agora eles gastam a mais por dia, 63 quilocalorias. Por que que isso aconteceu? Exatamente porque o treinamento resistido gerou uma exigência para o tecido muscular que o obriga a não perder, porque quando há uma dieta muito restritiva, o organismo visa manter o funcionamento de todo o organismo. E o organismo não fica preocupado, eu vou usar o quê? Ele usa carboidrato, proteína e gordura. Então, no caso, quem fez o aeróbio e teve a dieta restritiva, para manter o funcionamento adequado, usou, para poder ter ATP suficiente, energia, usou substrato, carboidrato, gordura, tanto que emagreceram, mas também usou proteína para ter ATP. Agora, quem fez o treinamento resistido, a exigência gerada pelo treinamento resistido impacta com que o organismo não utilize proteína. Por quê? Porque o treinamento resistido gera desajuste para o sistema muscular. Então, o treinamento resistido quer fazer o músculo, inclusive, aumentar de tamanho, ter hipertrofia. Só que o organismo fala assim, ter hipertrofia não tem jeito, porque a gente não tem caloria suficiente para sintetizar a proteína, mas nós vamos manter então a proteína e vamos usar mais carboidrato e gordura. Só que tem uma coisa, para a gente poder fazer isso e manter a massa muscular, nós vamos ter que gastar mais calorias. Exatamente isso que aconteceu. Nós vamos ver mais a respeito disso, mas o que eu quero que você possa entender aqui é o impacto, a importância do treinamento resistido no processo de emagrecimento. Não dá um programa criterioso
para emagrecimento efetivo tem que contemplar o treinamento resistido. Então a conclusão deles é exatamente isso, que o treinamento resistido em dietas muito restritivas impacta no emagrecimento e preserva a massa magra e a taxa metabólica de repouso. Eu quero convidar vocês, porque no Insights nós vamos fazer mais dessas discussões. É aqui o canal em que você vai poder agora compreender a aplicabilidade dos artigos científicos. Porque eu sei que muitas vezes você fica à mercê de talvez não entender o inglês ou de quando lê o artigo não sabe o que faz com isso. É aqui na Insights o seu local. O local em que eu e outros professores, nós vamos fazer o quê? Pegar os artigos científicos, os melhores que tem, e agora extrair aplicação para a sua realidade prática. Esse é o momento de você se tornar diferenciado. É hora de vir com a gente. É hora de você agora ser um personal trainer raro, reconhecido, valorizado. Para isso você tem que ter o conhecimento que quase ninguém tem. Bora, vamos juntos nessa jornada.